Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho das 3 trombetas tocadas. Tem pessoas que acham que esta trombeta aqui de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é a mesma trombeta tocada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que o apóstolo Paulo está falando ali. Não é a mesma trombeta. Também harmoniza a trombeta também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, com esta trombeta aqui de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Mas esta trombeta aqui não tem nada a ver com a trombeta que está sendo tocada em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A trombeta tocada em 1 Coríntios e também em 1 Tessalonicenses, sim, harmoniza, porque são ali trombetas de transformação e arrebatamento. Nossos corpos passarão pela transformação e seremos arrebatados. Então estas duas trombetas harmoniza, porque são as duas trombetas de arrebatamento. Ali é o mesmo assunto de 1 Tessalonicenses e de 1 Coríntios. Agora, esta trombeta aqui de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, quando ela é tocada, a 7ª trombeta é tocada, o 7º anjo toca ela, os reinos do mundo voltam a ser do nosso Senhor e de Cristo. Quando essa trombeta está sendo tocada, os reinos do mundo estão voltando a ser do nosso Senhor e de Cristo. Já não tem nada a ver com as trombetas do arrebatamento de 1 Coríntios e de 1 Tessalonicenses. Veja o que diz aqui no versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse. Lembrando, meus irmãos, que Apocalipse quer dizer o livro da revelação, né? Um livro de 22 capítulos e 404 versículos. Um livro muito maravilhoso, né? Na verdade, eu amo mais de todos os livros, 66 livros, o livro que eu mais gosto é do Apocalipse. Então diz assim no versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse: a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Note, meus irmãos, que quando o 7º anjo tocou a trombeta, houve voz nos céus, no céu, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo. Olha só. E ele reinará para todos sempre. Então aqui, quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, os reinos do mundo voltam a ser do nosso Senhor e de Cristo. Entendeu? Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Este período aqui, a igreja já foi arrebatada. Não tem nada a ver esta trombeta com as trombetas tocadas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esta que quando o 7º anjo toca a trombeta, os reinos do mundo voltam a ser do nosso Senhor e de Cristo, como está dizendo o texto. Portanto, meus irmãos, muitos que tinham dúvida com essa trombeta, que ela é a mesma do arrebatamento ou não, esta não é. Esta aqui, quando o 7º anjo toca a 7ª trombeta, os reinos do mundo voltam a ser do nosso Senhor e de Cristo, e ele reinará para todo sempre. Entendeu a diferença?
Pois tem que prestar atenção no texto para não harmonizar um assunto com o outro. Agora eu vou lá para as duas trombetas para mostrar para os irmãos. Por exemplo, aqui nós estamos na trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha que o apóstolo Paulo está falando. Esta sim é a trombeta do arrebatamento, que harmoniza com a trombeta de Tessalonicenses. Olha só que o apóstolo Paulo está falando aqui da trombeta, capítulo 15, versículo 52. Glória a Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soará. Glória a Deus. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então veja bem, porque a trombeta soará. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então esta trombeta aqui, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ela sim é trombeta do arrebatamento. No abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, né? E neste momento seremos transformados, o nosso corpo passará por uma transformação e seremos arrebatados. Viu a diferença desta trombeta com a trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15? Que lá o Senhor está recebendo os reinos do mundo e vai reinar para sempre. E aqui está falando de transformação e de arrebatamento. Agora vamos aqui para a outra trombeta que harmoniza com a trombeta de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que harmoniza com a trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que lemos agora. E não harmoniza com a trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que lá o Senhor está recebendo os reinos. E aqui é transformação e arrebatamento. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 15, de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Note aqui, meus irmãos, que está falando com a trombeta de Deus, né? Então esta trombeta aqui também, ela está sendo tocada, vai ser tocada no momento do arrebatamento, né? Para ser transformado e arrebatado. Então esta trombeta aqui é de arrebatamento. E a trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é de arrebatamento. Então elas harmonizam uma com a outra. Note que aqui vai falar aqui no 17, ó. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Seremos arrebatados. Então aqui está falando de transformação e arrebatamento. Entendeu? Portanto, meus irmãos amados, essas duas trombetas, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, elas harmonizam, encaixam certinho, porque elas são trombetas de transformação e arrebatamento. Agora, esta de Apocalipse, a sétima trombeta, o sétimo anjo toca, de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando ela é tocada, as vozes no céu falam que os reinos da terra, do mundo, voltaram a ser do nosso Senhor e de Cristo, e ele vai reinar para sempre. Então há uma diferença muito grande de entregar o reino a Cristo, de Cristo estar recebendo o reino, os reinos do mundo lá em Apocalipse, com aqui
as trombetas sendo tocadas para transformação e arrebatamento. Portanto, meus irmãos, tirar dúvida de muito que pensam que a mesma trombeta, não é. Essas duas trombetas de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, são de transformação e arrebatamento. Essas sim são de arrebatamento. Portanto, aquela é outro assunto. A trombeta de capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, é os reinos do mundo voltando a ser do nosso Senhor e Ele reinando para sempre. Amém? Então espero que, os irmãos aí que tinham dúvida possam entender esta palavra com clareza, E eu peço que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.